Nessa aula, vamos iniciar a parte de caracterização do cimento, fazendo os ensaios de início e fim de pega e determinação da resistência do cimento. Antes de iniciar o ensaio de início e fim de pega, devemos determinar a pasta de consistência normal. A consistência da pasta é determinada através de tentativas de adicionar água no cimento, que temos como massa inicial de 500 gramas, mas a água depende do tipo de cimento e da marca. Devemos usar água destilada para a preparação para evitar qualquer contaminação na nossa pasta. Para realizar o ensaio, usamos a sonda de Petmeyer e o aparelho de Vicar. Posicionamos a sonda no equipamento, encostando ela na placa base e zeramos o valor na escala. Enchemos esse molde, em seguida posicionamos ele no aparelho de Vicar e quando estiver posicionado, vamos soltar a sonda de Petmeyer e ela vai percorrer toda a pasta. Ela deve penetrar a pasta até atingir 6 milímetros, mais ou menos 1, da placa base até a ponta da sonda, dentro do tempo de 30 segundos. Se a sonda penetrar além de 6 milímetros, significa que a pasta está com muita água. Caso o valor seja maior, quer dizer que a pasta está muito seca. Para preparar a pasta, usamos 500 gramas do cimento e o valor inicial é apenas um palpite. Colocamos a água na cuba do misturador e em seguida o cimento e deixamos descansar por 30 segundos. Feito isso, ligamos o misturador em velocidade baixa durante 30 segundos. Paramos a mistura e limpamos a parede da cuba com a espátula por 15 segundos. Em seguida, ligamos o misturador novamente em velocidade alta durante 60 segundos. Feito esse processo, a pasta está pronta para ser colocada no molde. Colocamos a pasta no molde e tiramos o excesso de material sem comprimir a pasta. O tempo máximo para essa operação é de 45 segundos.
Posicionamos o molde no aparelho e descemos a sonda até que ela entre em contato com a superfície da pasta. Soltamos a sonda e esperamos 30 segundos para fazer a leitura. Caso a sonda não atinja os 6 milímetros, mais ou menos um, jogamos essa pasta fora e repetimos o processo reduzindo ou aumentando a quantidade de água. Não é permitido efetuar mais de uma sondagem na mesma pasta.
A água da pasta de consistência normal é expressa em porcentagem de massa relativa ao cimento. O início e fim de pega é determinado com a pasta de consistência normal, já com a quantidade de água determinada no último ensaio. Não é permitido determinar o início de pega na pasta que foi ensaiada pela sonda de Tetmar. A pasta de consistência normal é preparada da mesma forma. Começamos a marcar o tempo do ensaio no instante que o cimento entra em contato com a água. Imediatamente após encher o molde, levamos ele para a câmara úmida, onde ele deve permanecer por 30 minutos antes de realizar as determinações. O início de pega é o intervalo de tempo desde a adição da água no cimento até o momento em que a agulha de início de pega penetre na pasta até uma distância de 4 milímetros mais ou menos da placa base. Passado esse tempo, colocamos o molde no aparelho de vicar, descemos a agulha até encostar na pasta e soltamos a agulha para que ela penetre na pasta durante o tempo de 30 segundos. Caso o valor seja inferior a 4 milímetros, voltamos com a pasta para a câmara úmida e aguardamos 10 minutos para realizar a próxima penetração. Repetimos esse procedimento até que a leitura seja de 4 milímetros mais ou menos da placa base, e com a distância mínima de 10 milímetros entre as penetrações anteriores. Anote os resultados de todas as penetrações e o tempo, até atingir a marca de 4 milímetros.
A precisão do ensaio é de 5 minutos. À medida que se aproxima do final, podemos ir reduzindo o intervalo de tempo entre as determinações. No fim de pega, deve-se trocar a agulha e virar o molde para que o ensaio seja realizado na sua base. O fim de pega é o intervalo de tempo transcorrido desde a adição da água no cimento em que a agulha de ficar penetre 0,5 milímetros na pasta. A agulha de fim de pega é diferente da agulha de início. Com ela é possível observar a penetração com a profundidade de 0,5 milímetros, pois sua parte central possui uma altura de 0,5 em relação ao anel que está em sua volta. A realização das medidas é feita da mesma forma que o início. A diferença é que os intervalos de tempo passam de 10 minutos para 30 minutos, e os resultados podem ser apresentados com aproximação de 15 minutos. No final do ensaio, a agulha já fez várias marcas na pasta, mas só uma possui uma marca no centro. Essa é a marca de 0,5 milímetros, que corresponde ao fim de pega. Determinação da resistência à compressão do cimento. Esse ensaio serve para verificarmos a resistência à compressão do cimento e dizer se está dentro dos limites normativos.
Produzimos uma argamassa com a quantidade de cimento, areia e água já definidos em norma por meio de um misturador mecânico e compactada manualmente em moldes cilíndricos de 5 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. A areia usada nesse ensaio é produzida pelo IPT. Ela é vendida separada em frações granulométricas, pronta para o uso. Aqui vou usar uma areia de rio, pois não temos areia do IPT o suficiente para realizar o ensaio. Mas isso não vai afetar o entendimento de vocês e nem na dinâmica da preparação dos corpos de prova. Todas as vezes que vamos verificar a resistência do cimento, usamos o mesmo traço, o mesmo tipo de agregado e água destilada. Dessa forma, podemos comparar os resultados obtidos com o resultado do fabricante, ou até mesmo com qualquer outro laboratório. A única variação possível nesse traço é a marca, o tipo e a classe de resistência do cimento. Por isso, usamos agregados padronizados, água destilada e as quantidades de cada material são definidos por norma. Usamos 624 gramas de cimento, 300 gramas de água destilada e a areia que já foi separada nas frações determinadas por norma. São 468 gramas para cada uma das frações. Os moldes são preparados da seguinte forma: verificamos se a fenda lateral está fechada, apertando o parafuso na lateral, e se a base está bem fixada. Feito isso, passamos uma fina camada de desmoldante no fundo e na lateral da forma. Os moldes devem ser preparados antes da argamassa ser feita. Colocamos primeiro os 300 gramas de água destilada e adicionamos os 624 gramas de cimento que está sendo analisado. Registramos a hora que o cimento entra em contato com a água e dessa vez não deixamos em repouso. Ligamos o misturador em velocidade baixa por 30 segundos. Após esse tempo, e sem parar a argamassadeira, colocamos as frações da areia normal previamente misturada. Esse processo deve durar 30 segundos. Após adicionar a areia, mudamos o misturador para a velocidade alta, misturando todos os materiais por mais 30 segundos. Depois desse tempo, paramos a mistura por 1 minuto e meio e nos 15 segundos iniciais desse repouso, raspamos a parede da cuba e da pá para tirar a argamassa que ficou aderida. O restante do tempo, 1 minuto e 15, o equipamento fica em repouso com um pano úmido cobrindo a cuba.
Após esse intervalo, ligamos o misturador na velocidade alta por mais 1 minuto. Com o auxílio de uma espátula e um prolongador, colocamos a argamassa no molde em 4 camadas de alturas aproximadamente iguais e em cada uma das camadas damos 30 golpes com o soquete. Completando o molde, rasamos o topo dos cortes de prova. Não é permitido preencher o molde se faltar material, pois pode gerar emendas no topo e não é permitido dar mais de 30 golpes por camada. Moldamos 4 cortes de prova para cada idade de ruptura e normalmente trabalhamos com as idades de 3, 7 e 28 dias, mas podemos adicionar outras idades de ruptura. A idade é contada a partir do momento que adicionamos o cimento na água de mistura. Após a moldagem dos cofres de prova, eles são levados até a câmara úmida durante 24 horas, com sua face superior protegida contra goteiras. Passado esse tempo de cura inicial, os cofres de prova devem ser desmoldados e levados para a cura submersa em uma solução de água saturada de cal, onde devem permanecer até o momento do ensaio. Para romper os cofres de prova, deve-se regularizar a superfície com uma camada de enxofre derretido, de no máximo 2 milímetros de espessura. Assim, as possíveis irregularidades do topo não irão interferir no resultado da compressão. Os cofres de prova devem ser rompidos nas idades especificadas para o tipo de cimento ensaiado. Dúvidas? Vocês podem mandar para o meu e-mail